Fala, turma, tudo bem? Sou o professor Júlio, professor aqui do Dascalos, e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal em matemática, assunto que cai muito nos vestibulares e também no Enem, que é o assunto de probabilidade. Hoje o nosso objetivo é começar a aprender como se calcula uma probabilidade. Turma, a palavra probabilidade lembra a gente chance. Tá? É muito comum, por exemplo, quando a gente está pensando em jogos, né? Você vai participar de algum jogo ou vai apostar em algum jogo, às vezes interessa a gente saber a chance de eu ganhar ou não um determinado jogo. Pode ser, por exemplo, num jogo de apostas, de loteria, pode ser num jogo de dados, num jogo de moedas, num jogo de cartas. Para tudo isso, galera, a gente tem na matemática um modo de calcular a chance da gente ganhar ou perder. Mas não só para jogos, turma, tá? A gente pode pensar em probabilidade para outros experimentos, para outros tipos de questionamentos, ok? Mas assim, independente se é assunto relacionado a jogo ou não, probabilidade é a mesma coisa que chance, tá certo? Bom, turma, probabilidade é uma razão matemática que pode ser quantificada. A gente consegue calcular numericamente, tá? A chance de determinado evento acontecer. E para a gente começar a entender como se calcula uma probabilidade, a gente tem que diferenciar primeiro o que é um evento determinístico, ou melhor, o que é um experimento determinístico e um experimento aleatório. Pessoal, experimento determinístico é aquele em que, realizado sempre nas mesmas condições, a gente já sabe o seu resultado. Por exemplo, eu vou bater no quadro e quero analisar se vai fazer barulho ou não. Então, se eu começo a bater no quadro sempre com a mesma intensidade, tá? Eu bato no quadro sempre com a mesma intensidade, eu percebo que sempre fará barulho. Então, se eu pergunto para vocês qual é a chance de eu bater no quadro e fazer barulho, é 100% de chance. Por quê? Porque isso é um evento determinístico. Eu já sei que vai fazer barulho antes mesmo de eu bater no quadro, desde que eu use a mesma intensidade. Esse tipo de experimento, galera, não nos interessa. Porque se eu já sei o que vai acontecer mesmo antes de acontecer, então a chance é 100%. Não tem interesse para a gente calcular isso. O que vai ser interessante, o que a gente vai usar em problemas de probabilidade são os experimentos aleatórios. Então é muito comum a gente ler essa palavra aleatório num problema de probabilidade. Experimento aleatório, turma, é aquele em que, feito sempre nas mesmas condições, a gente não consegue saber o seu resultado. Um exemplo clássico é o jogo de um dado. Quando eu pego um dadinho cúbico, por exemplo, aquele dadinho que você conhece, o comum, ao jogar esse dado, eu sei que vai acontecer algum número. Vai sair o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, porém eu não consigo saber que número vai acontecer. Aí sim a gente dá o nome de experimento aleatório. Então, experimento aleatório é aquele em que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei o resultado final dele. Tudo bem? É ele que nos interessa. Bom, turma, diferenciado o que é um evento, um experimento determinístico, um experimento aleatório, agora a gente, para calcular uma probabilidade, primeiro a gente tem que entender o que é um espaço amostral, que a gente simboliza por essa letrinha grega chamada de ômega. Pessoal, leiam comigo o conceito. Ó. Espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento. Faltou a palavrinha aqui, ó, de um experimento. Vamos ler de novo, ó. É o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento. Então, isso chama-se espaço amostral. Professor, então dá alguns exemplos para a gente. Então tá jóia. Vamos pegar alguns exemplos bem simples e clássicos em probabilidade. Vamos jogar um dado.
Pega um dado comum, aquele dado de 6 faces que você conhece. Quando eu jogo um dado, turma, o que pode ocorrer no jogo de um dado? Quais são os resultados possíveis do jogo de um dado? Bom, vamos lá comigo? Então, no jogo de um dado, pode sair o número 1, pode sair o número 2, pode sair o número 3, pode sair o número 4, pode sair o número 5 e pode sair o número 6. Então, esses são os resultados possíveis do jogo de um dado. Professor, tem mais alguma coisa diferente que pode acontecer? Não, não tem. Eu já pensei em todos os resultados possíveis. Então, este é o chamado espaço amostral. Então, quando eu jogo um dado, eu tenho este espaço amostral aqui. E, professor, quantos elementos tem aqui? Eu tenho 6 elementos. Então, a quantidade de resultados a gente chama de M, tá? Então, eu explico assim, ó, o número de elementos do espaço amostral é 6. Então, neste meu primeiro exemplo, no jogo de um dado, o número de elementos do espaço amostral é 6. Segundo exemplo, vamos jogar uma moeda, uma moedinha convencional normal. Eu sei que uma moeda tem uma face chamada de cara e uma face chamada de coroa. Então, ao jogar uma moeda, professor Júlio, o que pode acontecer? Quais são os resultados possíveis do jogo de uma moeda? Ou sai cara, ou sai coroa. Logo, esse é o espaço amostral do jogo de uma moeda. Então, vamos anotar aqui, ó. Numa moeda, ou sai cara, ou sai coroa. Portanto, eu tenho 2 elementos no meu espaço amostral. Então, eu explico que o número de elementos do espaço amostral é 2. Ok? Terceiro e último exemplo, professor. Vamos pensar no nascimento de uma criança, de um filho. Vamos supor que um casal vai ter 2 filhos e eu quero saber em relação ao sexo, ser menino ou ser menina, ou ser ambos meninos ou ambas meninas. Qual é o espaço amostral desse nascimento, professor? Bom, se a gente pensar no sexo das crianças, eu tenho os seguintes acontecimentos, os seguintes eventos do espaço amostral. Vamos lá comigo, ó. Pode acontecer que saia menino, né, que nasça um menino e uma menina, ou ainda pode ser que nasça uma menina primeiro, um menino depois, ou pode ser que nasça 2 meninas, ou pode ser que nasça 2 meninos. Ok, galera? Acompanharam comigo? Olha lá, ficou meio feinho lá embaixo, mas não faz mal. Ó, menino, menina é o primeiro nascimento possível, ou menino, menina, menina, menino, segundo nascimento possível, ambas meninas e ambos meninos. Então, quando eu penso em analisar o sexo de 2 filhos, esses são os possíveis resultados que pode acontecer. Você pensou em todos, professor? Pensei em todos os possíveis. Então, isso é o espaço amostral. Então, eu explico que o número de elementos desse espaço amostral é 4. Ok, turma? Bom, galera, então, toda vez que nós lermos um exercício de probabilidade, a primeira coisa que eu paro e penso, qual é o espaço amostral deste problema? Porque eu vou precisar deste espaço amostral para calcular a probabilidade. Bom, turminha, é isso aí. Espero que tenham entendido e a gente continua o assunto num próximo vídeo. Até logo!